Vamos ver agora brevemente sobre aspectos históricos da festa de Hanukkah. Nessa festa de Hanukkah se levantam princípios e conceitos de santificação. Temos, por exemplo, uma bênção citada na cerimônia de Havdalah, que eu quero usar como exemplo aqui, que eu gosto muito dessa bênção e que vai contribuir com esse breve comentário aqui. Diz assim essa bênção: bendito sejas tu, Eterno, que separa o santo do profano. Bendito sejas tu, Eterno, que separa o povo de Israel dos demais povos. Bendito sejas tu, Eterno, que separa o santo do profano. E o que faz o povo de Deus ser realmente santo, separado? Qual é o verdadeiro elemento que o povo de Israel tem, que faz com que ele seja diferente das demais nações? Teve um rabino, Yitzhak Berkovitz, que em um certo ensino ele disse o seguinte: o aspecto mais surpreendente da comemoração de Hanukkah a cada ano é a percepção de que as próprias batalhas lutadas pelo povo de Israel, isso há 2.200 anos atrás, lá pelos macabeus contra os gregos helênicos, se refletem nas gerações, essas batalhas. Isso pelo fato de que essa guerra, em uma primeira instância, é uma guerra de princípios. É uma guerra que se inicia contra o quê? Contra a Torá, contra a lei de Deus. Isso também é chamado pelos judeus de assimilação. Então os macabeus tinham, em uma primeira instância, esse inimigo, a assimilação. O problema inicial não era diretamente com os gregos e a presença dos gregos ali na terra de Israel, mas a partir do momento que esses gregos helênicos começaram a usar de engodos, lubridiando os judeus a se associarem a eles e sua cultura pagã, oferecendo o que em troca? A esses judeus lugares de posição, status, uma falsa liberdade religiosa, entre aspas, que na verdade era uma mistura que é contra a Torá, que é o que chamamos hoje de sincretismo religioso ou ecumenismo. E isso pouco a pouco é algo que foi minando a semente de Israel. Existe uma história talmúdica que carrega um simbolismo. Nessa história, um pensador grego pergunta para um rabino o seguinte: ele faz lá uma indagação, se tudo que Deus criou era perfeito. E o rabino ele já havia discernido que essa não era uma pergunta sincera e muito menos inocente por parte desse pensador grego. Porque aqui o cerne é que o pensador grego queria apenas questionar aquele rabino. E o ponto central desse certo debate entre o rabino e o pensador grego é que aqui nesse caso, se tratava da Brit Milá, que foram uma das coisas proibidas por os gregos, nessa questão aí de Hanukkah, nessa questão essa helenização dos judeus. Uma das coisas foi a proibição do Shabat, a Brit Milá, a separação alimentar também foi proibida. Então, nesse caso aqui, a discussão aqui era sobre a Brit Milá, era sobre a circuncisão dos filhos de Israel, feita no 8º dia de vida. E o certo debate foi algo assim, que o grego tenta extrair lá uma resposta afirmativa do rabino de que sim, Deus criou tudo que Deus criou é perfeito, para então depois questioná-lo. Então por que deve-se tirar o prepúcio através da Brit Milá? A ideia do pensador grego era de que não faz sentido a Brit Milá se Deus criou tudo perfeito. Se Deus cria tudo perfeito, então que o menino já nasça circuncidado. Isso que era o argumento desse pensador grego. Só que esse sábio de Israel, esse rabino, diz assim para o pensador grego, que não é essa a visão correta acerca da Torá. Pois em Gênesis capítulo 2 temos nos 3 primeiros versos. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1, os 3 primeiros versos, temos o seguinte: o céu e a terra foram acabados e todo o seu exército. No 7º dia Deus terminou a obra que havia sido realizada. Deus cessou no 7º dia de fazer qualquer obra. E Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, tendo cessado nele toda a obra da criação que Deus havia feito. Sobre esse último trecho do verso 3 de Gênesis 2, tem uma outra versão que está assim: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele cessou de toda a obra que fizera como Criador. E temos na maioria das versões bíblicas traduções muito parecidas, como por exemplo,
Deus descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou até mesmo assim, ó, presta atenção, o finalzinho desse verso. Porque nele, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Mas o ponto aqui é que se pegarmos esse final de frase no hebraico, nós teremos um outro sentido. O Roshi já falou sobre isso aqui em alguma das parashot, não lembro qual. O sentido que dá é que no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra que Ele criou para fazer. Quando nós vamos para o original, o último verbo, que é o verbo fazer, que está aqui nesse texto, ele não está conjugado. Fala-se em hebraico lasot. Aqui o verbo está no infinitivo. Claro que o verbo no infinitivo em hebraico ele tem uma forma pura, lasot, que significa fazer. Só que aí nesse verso, esse verbo ficaria sem sentido, né, com essa palavra fazer ali jogada no verso. Então o mais correto aqui é realmente estabelecer uma tradução usando a preposição para. Então o mais correto, né, com essa preposição fica assim, para fazer. Nesse caso seria uma melhor tradução. Aí fica assim, ó. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, e descansou nele de toda a sua obra que ele criou para fazer. Claro que se cavarmos, veremos que não são muitos os sábios de Israel que comentam sobre esse último trecho do verso, lasot, para fazer, mas dentre alguns comentários tem o comentário de Keli Yakar. Esse comentário carrega um entendimento de que Deus cria o ser humano para fazer. Ou seja, o Eterno, ele não faz o vinho, mas ele cria as uvas. E, portanto, o homem, através do fruto da vida, faz o vinho. Então, a criação está com o Eterno, tem uma criação original que pertence somente a Deus e tem as obras do homem. Então, por exemplo, ó, Deus criou a oliveira, que dá o seu fruto, que é a azeitona. Mas quem tem que fazer o azeite é o homem. Ou seja, Deus cria, mas o homem tem seu papel de fazer. Dando continuidade ali em todo um processo de cultivar e guardar a criação, que é o propósito original no Gan Eden. O propósito original de Deus não é salvação ou libertação. Não, irmão, não é. Mas a salvação é um plano B que nos leva novamente para o plano A. O plano original de Deus para o homem é de governar com ele sua criação. Então nós devemos continuar a fazer, no sentido de também trazer remissão a esta mesma criação. O único que cria, a partir do nada, quem quer? É Deus. Nós criamos apenas a partir de algo que já foi feito por Deus. Então, quando nós voltamos àquela indagação que eu falei aqui, que o pensador grego fez ao rabino, que é, ó, se Deus fez tudo perfeito, por que então precisa fazer Brit Milá nos bebês? Se Deus fez tudo perfeito, por que vocês cortam o prepúcio dos bebês ao 8º dia? A resposta desse rabino foi: Deus fez tudo perfeito para que o ser humano, a partir dali, pudesse torná-lo santo. Então Deus cria todas as coisas de tal maneira que o ser humano pode fazer a elevação daquilo que é físico e material. Deus dá capacidade ao homem para elevar espiritualmente a criação. Deus dá capacidade ao homem para redimir toda a criação. Claro que isso é feito em Yeshua, que é o último Adão. Mas voltando ao ensino do Rabino Yitzhak Berkovitz, já falei aqui que nas gerações, incluindo a nossa geração e as futuras, enfrentamos sempre o mesmo problema que os macabeus enfrentaram isso há 2.200 anos, que é a diluição da lei de Deus, que é a chamada assimilação, onde o ataque é para tirar a lei de Deus das gerações. O problema inicial dos gregos helênicos também não era simplesmente o contingente judaico ali na terra deles, mas o problema era a parte do povo de Israel que não negociava seus princípios. O problema era com aqueles que se mantinham fiéis ao Deus de Israel e à sua Torá. Queremos viver em uma falsa paz hoje? De jeito nenhum, em nome de Yeshua. Mas para quem quer viver é só concordar com o mundo. Viver em uma zona de conforto, não remar contra a maré. Os judeus que se associavam aos gregos tinham essa falsa paz. E esses não eram um problema para os gregos, pois ali eles se associavam, conviviam juntos, se tornavam parte de uma mesma sociedade com os gregos.
pois se deixavam levar pelo arcabouço filosófico e intelectual desses gregos, que carregava a ideia de que foi o homem que inventou essa coisa de Torá, essa coisa aí de Deus de Israel. Na verdade, para o grego, o real Deus deles era o próprio homem. E eles tinham sim panteões de deuses, suas divindades, mas sempre baseados na imagem do homem. E de acordo com a Torá, vemos que o homem não é o centro do universo. Ainda mais com a revelação maior do Messias Yeshua, isso aí fica cada vez mais claro, estampado em nossa cara. Mas o foco principal é o Criador, que pela palavra do seu poder, cria e sustenta todo o universo. E o Messias Yeshua, ele é a expressão exata do Criador. Yeshua é aquele a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. E é também aquele por quem Deus fez o universo. Hebreus capítulo 1 comenta sobre isso. Então, referente ao contexto do povo de Israel na época dos Macabeus, é que os gregos não podiam tolerar um povo forte apegado à lei de Deus, que vivia sua fé de forma dinâmica, constante. Esse sim era uma ameaça ao pensamento grego, à cultura pagã grega. A experiência do povo de Israel, se você analisar, é uma experiência que na verdade é irrefutável. Claro que as coisas de Deus se revelam no Espírito. A Bíblia não prova Deus, é tudo no Espírito. A fé é pelo Espírito, é pelo crer. Mas a experiência do povo de Israel é uma experiência irrefutável. Isso graças também à revelação da Torá no Monte Sinai. Foi uma experiência coletiva ali, poderosa. E não uma experiência isolada de um único homem ali apenas. Sim, Deus chama Moisés no início, mas no pé do Monte Sinai, todos, desde as 12 tribos até o chamado populacho que saiu do Egito junto com os filhos de Israel, ouviram o quê? A voz do Eterno. Ali tinham cerca de 600 mil homens de 20 a 50 anos, mas somando todos os homens ali, com crianças e mulheres, podemos ter por baixo, pelo menos ali, 3 milhões de pessoas, todas testemunhando o mesmo fato. Pense, cada uma dessas pessoas podendo afirmar, eu ouvi a voz de Deus. E uma vez o Rabi Aminon Yitzhak disse que mesmo que a Bíblia fosse destruída, o povo de Deus continuaria com sua fé. Isso por causa dos muitos milagres que o povo de Deus já viveu. Vivemos uma memória milenar de experiências que nos fortalece a cada geração. E sempre haverá um remanescente que exerce santificação, irmãos. Então devemos nos unir a esse corpo de remanescentes. Não estamos aqui por causa de uma filosofia, de uma religião. Israel é um milagre. Muitas etnias da antiguidade não existem mais, não permaneceram, e esses aspectos incomodavam a filosofia grega, o pensamento grego. A mente grega não concebia toda uma realidade proveniente do relacionamento de Deus com o seu povo, e os milagres, prodígios, maravilhas, frutos desse relacionamento. Agora eu vou ler um pouco sobre a história de Hanukkah, em 1 Macabeus capítulo 2, do verso 1 ao 30. 1 Macabeus capítulo 2, do verso 1 ao 30, diz assim: foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos, João, apelidado Gadis, Simão, alcunhado Tazi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Avarã, e Jonatas, chamado Afos. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína de meu povo e a cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos e seu centro de adoração abandonado aos estrangeiros? Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram motivo de seu orgulho, levados como para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas, e os seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda a sua glória desapareceu e, de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choravam amargamente. Sobrevieram enviados do rei Amodim, o rei ímpio aqui,
grego, para impor a apostasia e obrigar a sacrificar sacrifícios pagãos. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei: possuis nessa cidade notável influência e consideração, querendo ludibriar eles. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como o primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, de sacrificar, de tomar para si apostasia, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu e meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos dos caminhos de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal acabara de falar Matatias, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matatias e no ardor de seu zelo sentiu estremecerem-se suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera arrojou-se e matou o homem no altar, matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias, Pinhas, a respeito de Zambre, filho de Salum. Em altos brados Matatias elevou a voz então na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminhou-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque a perseguição se escarniçava contra eles. Então, 1 Macabeus, capítulo 2, do verso 1 ao 30. Claro que após isso, se você ler lá nesse livro, a pressão e perseguição contra o povo judeu, o extermínio do povo de Israel ganha força a partir disso. O rei perverso, o Antíocos, fazia uso de tropas sírias também, mas se levantou quem? Matatias, com todos esses que se uniram a ele e seus filhos. E também começaram a se defender e fazer certas ofensivas, tendo êxito em suas jornadas. E indo para o final do capítulo 2 de 1 Macabeus, esse mesmo capítulo, temos aqui que esse judeu corajoso, ou Matatias ou Matitiarro em hebraico, ele já estava perto da sua morte, pois diz aqui que ele tinha 120 anos. E Matatias então ele dá uma ordem para os seus filhos. E eu vou ler esse pedido dele, para quê? Para que possamos prestar atenção aqui e absorver essas palavras, e tomar posse dessa ordem em nossa geração. Então diz assim, em 1 Macabeus 2, a partir do verso 49. Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei e dai vossa vida pela aliança de vossos pais. Recordai-vos dos feitos de vossos maiores em seu tempo, e merecereis uma grande glória e um nome eterno. Porventura não foi na prova que Abraão foi achado fiel? E não lhe foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos na sua desgraça, e veio a ser o senhor do Egito. Pinhas, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um perpétuo sacerdócio. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Caleb deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real. Porque ardia em zelo pela lei, Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, na sua retidão, foi livre da boca dos leões. Recordai-vos assim de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem.
Não receeis as ameaças do pecador, porque sua glória chega à lama e aos vermes. Hoje ele se eleva e amanhã desaparece, porque tornará ao pó e seus planos serão frustrados. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a Torá, porque por ela chegareis à glória. 1 Macabeus 2, do verso 49 ao 64. Claro que aqui nesse contexto, através desse Matatias, se levantou um exército pequeno, inicialmente, mas na verdade ele sempre se manteve pequeno. Eles eram inicialmente só levitas, que a princípio, nesse caso, não eram homens de guerra, mas desse pequeno exército de levitas é que veio o primeiro grande milagre de Hanukkah. Anos e anos de muitas lutas, foram anos e anos contra um exército grego enorme e profissional. Esses judeus travaram, mas esses levitas e os que se uniram a eles venceram. Se não fosse esse primeiro milagre, não haveria o milagre da multiplicação do azeite, ali durante os 8 dias do acendimento da menorá. Só para contextualizar aqui brevemente, depois da história desse pequeno exército de Israel contra os gregos, essa vitória, os judeus foram fazer então a rededicação do templo, que havia sido devastado e contaminado pelos gregos e o seu paganismo, e dentre os potes com óleo puro, para reacendimento, aqui no caso da menorá, havia sobrado apenas um pote que não estava contaminado. Mas essa quantidade de óleo era apenas para um dia. E humanamente falando, se a menorá fosse acesa ali naquele momento, depois não daria tempo de produzir mais óleo, para dar prosseguimento e manter a menorá acesa, que é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que a menorá nunca se apague. Mas aqueles judeus tiveram fé e não negociaram esse mandamento de acendimento da Torá, da menorá, Fizeram aquilo que estava disponível ali para eles. Usaram a porção de azeite que dava apenas por um dia, então aí Deus vai lá e faz mais um milagre, sustentando as chamas da menorá por um total de 8 dias, dando tempo de se fazer mais óleo puro nesses 8 dias, então a menorá não se apagou durante esses 8 dias. Essa menorá, dentre muitas outras coisas, também representa a presença de Deus, a Shekhinah, na vida do crente, em nossas vidas. Mas como eu falei, não teríamos esse milagre do óleo se não fosse o primeiro milagre de um exército pequeno, inicialmente de levitas, que se levantou e Deus os capacitou para vencer um enorme profissional exército grego, uma batalha que durou muitos anos, mas Deus fez esse primeiro milagre, dando a vitória aos filhos de Israel. E por isso tem-se até uma oração em um Sidur Ashkenazi, feita em época de Hanukkah, que diz o seguinte: nos dias de Matitiahu, filho de Yohanan, o sumo sacerdote, o Hasmoneu e seus filhos, quando o reino grego maligno se levantou contra o teu povo Israel, para fazê-lo esquecer a tua Torá e afastá-los dos estatutos da tua vontade, tu, em tua abundante misericórdia, estiveste ao lado deles em seu tempo de aflição. Você defendeu a causa deles, julgou suas queixas, vingou-os. Você entregou os poderosos nas mãos dos fracos, muitos nas mãos de poucos, os contaminados nas mãos dos não contaminados, os ímpios nas mãos dos justos. E o princípio que eu quero enfatizar aqui é: vivamos a vontade de Deus, vivamos a Torá do Eterno, mesmo que isso nos custe. Pois foi assim com os patriarcas, foi assim com os profetas de Israel, foi assim com Yeshua, foi assim com os apóstolos. E como eu falei no início, pegando um gancho lá de um ensino rabínico, o levante contra a lei de Deus se reflete nas gerações. Homens perversos têm o intuito de ferir as gerações, estabelecendo a iniquidade, estabelecendo a apostasia em meio ao povo de Deus. E não existe evangelho sem Torá. E os homens desta era maligna odeiam a lei de Deus. O mundo rejeita os eleitos de Deus e escarnece dos princípios e valores que regem nossas vidas. E a verdade é que o mundo nega a Torá para quê? Para negar a Deus. E em meio a tudo isso, nós devemos nos manter firmes, trabalhando com força em nossa geração, mesmo em meio a tantas batalhas no dia a dia, inimizades muitas vezes. Por isso devemos ser cartas vivas, cartas do Messias Yeshua, em nossa geração, escritas não com tintas,
como em tábuas de pedras, mas com o Espírito do Deus vivo em nossos corações. Lembrando que é por meio do Messias Yeshua que nós temos confiança em Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Yeshua nos capacita a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Somos ministros de uma nova aliança que tem sim como base a Torá, todas as outras alianças, mas é uma aliança renovada que é superior. Por isso devemos usar muita ousadia e sabedoria no falar, a fim de sermos luz nessa geração, a fim também de resgatar pessoas do caminho da escuridão, mas e principalmente devemos buscar bravura para continuar dia após dia cuidando de nós mesmos e de nossos lares, de nossos filhos, enfim, para mantermos a nossa menorá acesa, amando o que Deus ama, odiando o que Deus odeia, numa busca por obediência completa, mantendo uma intimidade ali com Deus, mantendo o vigor espiritual, o brilho, o esplendor desse relacionamento, amando a justiça, odiando a iniquidade, nesse caminho de conhecer a Deus dia após dia, desenvolvendo esse relacionamento dentro dos parâmetros de Deus, ou seja, dentro da sua santa Torá. E cuidando disso, com certeza não faltará o óleo da alegria em nossas vidas, cuidando disso não faltará o brilho da presença de Deus em nós. E por isso eu declaro que bendito sejas tu, eterno, Rei do Universo, que criaste luminares de luz. Amém? Hanukkah Sameach, em nome de Yeshua. Amém.